Nós falamos semana passada sobre o Espírito Santo no Velho Testamento. E nós estamos falando sobre o conselheiro, sobre conselhos. Se você olhar no livro de Atos, capítulo 27, 10 e 11, ia ter uma viagem, e Paulo fala assim: pessoal, essa viagem vai ser desastrosa, vai ter prejuízo, o navio vai dar ruim, vai ser prejuízo para eles e para a nossa vida. E o centurião não ouviu o conselho de Paulo. E eles fizeram aquela viagem e deu ruim, eles quase morreram, eles ficaram muitos dias sem comer. E aí Deus fala com Paulo: Paulo, tranquiliza a galera, manda a visão que ninguém vai morrer. Mas não era para eles terem feito isso. Aí Paulo vai dizer em Atos 27, 21 a 24, Paulo manda real e fala assim: véi, se vocês escutassem o que eu falei, nós não precisaríamos passar por esse prejuízo, por esse dano, por essa tragédia toda. Versão William, revista e atualizada. E aí, presta atenção, aquela galera passou por uma situação de risco, de morte, de dor, de desespero. Diz a Bíblia que eles ficaram à deriva, que eles não tinham mais o que fazer, porque eles não ouviram um conselho. E aí eu quero falar para você que você precisa ouvir os bons conselhos. Você precisa que seu ouvido esteja atento aos conselhos bons. E aí, hoje eu queria começar falando sobre os conselhos do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. Primeiro nós olhamos em Mateus 1,18, o nascimento virginal de Jesus. Vai dizer na Bíblia que o que estava em Maria procedia do Espírito Santo. Então, o que eu aprendo com isso? Jesus teve um nascimento, foi um milagre, algo sobrenatural. O DNA de Deus estava em Jesus, através do Espírito Santo, e não teve aquela coisa assim, da união do DNA de Deus com o DNA humano. O Espírito Santo era totalmente Deus. E aí o nascimento de Jesus foi uma obra através do Espírito Santo. Vai dizer em Mateus 4,1 que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos passar pela dificuldade que for, que o Senhor vai estar conosco. Hoje eu estava lendo um livro e ele estava falando lá o seguinte, que Paulo estava dizendo assim: Senhor, já orei 3 vezes, tira esse espinho da minha carne. Aí na Bíblia, Deus fala com Paulo assim: a minha graça te basta, é suficiente para você, porque quando sou forte é que sou fraco, quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa o quê? Na fraqueza. E você ainda quer ser forte? Quem é forte? Quem é forte, gente? A gente é forte, pega uma gripe e não pode vir para o culto. A gente é forte, pega uma doença, perde a vida. A gente é forte, tropeça, bate a cabeça e morre. Cadê a nossa força? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que todos nós temos fraquezas. E aí é interessante pensar que o poder de Deus, a graça de Deus nos é suficiente. Se você olhar em Lucas 1,35, vai dizer que o Espírito Santo viria sobre nós. Vai dizer que João Batista, a mãe de João Batista e a mãe de Jesus se encontraram, e diz a Bíblia que elas foram tomadas pelo Espírito Santo, porque João Batista e Jesus eram cheios do Espírito Santo desde o ventre. Olha o conselheiro agindo na vida de Jesus e na vida de João Batista, e eles eram primos. A Bíblia vai dizer em João 14, 26, abre comigo. João 14, 26, já fui, quem não foi, pega o Uber. João 14, 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu fiz. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, é Ele que guia a nossa vida. Eu me lembro quando eu fui casar com a Vivian, nós fomos morar em São João de Meriti, há 6 anos atrás. E aí, já tem 6 anos que nós casamos, passa rápido. E aí, nós fomos morar numa casa verde, mas um verde, meu irmão, tipo esse aqui, um verde de verdade. Não é um verde bananada, não, é um verde crente. Até caiu o negócio. Pega aí para mim, por favor, Jonathan. Obrigado. Mas era muito verde.
E a Vivian chegou para mim e falou assim: amor, eu não gostaria de morar nessa casa verde. Só que a gente estava Durango Kid, meu irmão, não tinha dinheiro mais para nada. Falei, lascou. Aí ela me ligou, aí eu estava numa viagem missionária, e ela me ligou, eu falei assim, amor, vamos tentar ir até o Natal, no nome de Jesus, a gente vai tentar pintar essa casa antes da gente entrar na casa, depois do casamento. Mas eu falei aquilo pela fé, filho, eu não tinha R$1. E eu fiquei meio triste na viagem missionária, eu falei, meu Deus, o que é? Um pintor aí vai cobrar 2 contos para pintar aquela casa. Eu estava com um amigo meu que é missionário, e ele falou assim, pastor, eu trabalhei 1 ano pintando casa chique na Barra. Se o senhor comprar tinta, eu te ajudo a pintar. E eu preciso aí de uns 3 ajudantes. Falei, beleza, já tem 1, só falta 2. Aí ele, então arruma esses 2 aí. Claro que eu arrumei a galera da igreja, né, os meus irmãos em Cristo. A igreja é uma bênção na nossa vida. Um monte de adolescentes pintando na minha casa. Eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. E eu também lá pintando, nunca tinha pintado nada na vida, só no pré, no CA, aqueles desenhozinhos. Eu aprendi, compramos tudo e tal. Queridos, eu andava na rua assim, com o braço para baixo. Eu passei madrugadas pintando, porque foram 3 mãos. A gente deu a primeira na casa toda, parecia que eu não tinha feito nada, o troço verde estava lá. Te deu a segunda, estava lá. A terceira aí ficou bom. O que eu aprendo com isso? Quando a gente tem um pecado escandaloso, só o Espírito Santo para tirar ele da nossa vida mesmo. Um outro ensinamento. Teve uma hora lá que a parede ainda estava ruim. E além de pintar, a gente teve que dar uma de pedreiro. E o cara falou assim, ó, pastor, tem que comprar uma massa, a gente tem que amassar para esconder o erro, lixar e depois pintar para ver como é que vai ser. E se não der certo, a parede vai revelar o erro. Falei, que parede de revelar o erro? Que história é essa? Gente, não deu outra. A gente amassou, passou. Aí a parede bonitinha, chegou na parte, ela toda empolada. Aí ele falou assim, aí William, revelou o erro. Falei, meu Deus, eu não sabia que a parede era o Espírito Santo, não, para ficar revelando o nosso erro. Deixa eu falar um negócio para você. A melhor maneira da gente mudar a nossa vida é permitindo que o Espírito Santo revele os nossos erros. E tem horas que a gente está tão cego, rapaziada, que o Espírito Santo vai chamar outras pessoas para falar com a gente, porque a gente não está escutando ele. Então, quando um pastor falar, um líder falar, escute. Porque vai dizer a Bíblia que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Abra sua Bíblia em Atos 7, manifestação do Espírito no Novo Testamento. Atos 7, 54 e 55. Olha o que vai dizer a Bíblia, falando do Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão ali, ele seria morto, o pessoal ia apedrejá-lo, mas ele estava cheio do Espírito Santo, e ele viu Jesus à direita de Deus, e ele viu os céus abertos. Para você ver o céu aberto na sua vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do conselheiro, e o Espírito Santo vai te direcionar. Abra sua Bíblia em Atos 13, 2 e 3. O Espírito Santo também tem a ver com ministério. Deus tem um ministério para cada um de nós aqui. Deus tem um chamado para cada um de nós. Atos 13, 2 e 3 diz assim, enquanto adoraram o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, olha para mim, estátua. Mandaram bem. O Espírito Santo fala. Fala assim comigo. O Espírito Santo fala. Agora não precisa repetir. Você tem escutado o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Enquanto adoravam o Senhor, jejuavam. Adoração, jejum. Disse o Espírito Santo, separam-me Barnabé e Paulo, no caso Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Pessoal, presta atenção. Adoração, jejum, Espírito Santo falando, separação,
vocês são separados para uma obra, para um chamado. Barnabé e Paulo, Saulo, vocês são separados. Depois de jejuar, jejum de novo, oração de novo, colocaram a mão e depois o enviaram. Missão. Missão. O Espírito Santo dá missões para nós. Segundo ponto, o que eu não posso fazer contra o Espírito Santo? Se o Espírito Santo é o poder de Deus, mas receberei poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, serão minhas testemunhas, perto, longe, em todo lugar. O poder de Deus, o power, o dínamos, um poder que é ilimitado. Se esse poder habita em mim, independente da minha idade, Deus usa uma criança, Deus usa aquela senhora de 86 anos de uma maneira tremenda. Deus usa quem Ele quiser. Se esse poder habita em mim, o que eu não posso fazer contra o Espírito Santo? Primeira coisa, você não pode entristecer o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Efésios 3:20, Gálatas, Efésios 4:30, perdão, Efésios 4:30. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o quais vocês foram selados para o dia da redenção. Quem aí já entristeceu alguém? Levanta a mão. Eu me lembro, uma das vezes que eu mais entristeci a minha mãe, foi quando eu fugi de casa. A gente é doido, né não? Quem aí já pensou em fugir de casa? Levanta a mão. Pode confessar pecado. Isso aí, amém. Muita gente pensando em fugir. Os fugitivos. Nós somos os inovadores, hein? Deixa eu falar um negócio para você. Você vai ter alguns trabalhos se você fugir de casa. Primeiro, a fuga. A fuga. Segundo, o encontro com o seu responsável. Vai ser tenso. Terceiro, a volta para casa. Quarto, a administração. Talvez você vai apanhar, ficar de castigo. Talvez pode rolar um cinto ungido sobre a sua vida. Talvez possa rolar um castigo tremendo, sem videogame, sem celular, sem internet, sem vir para a igreja. Só sei que quando eu fugi de casa, eu fiquei pensando aquilo várias vezes. Deixei um bilhetinho, como é de praxe, em memória, e meti o pé. Fugi para a casa do meu pai. Eu devia ter 17 anos. A gente faz muita besteira na vida, mas o Senhor mudou a minha vida. E aí, fugi para a casa do meu pai. Não avisei para ninguém. Meu irmão, eu estava lá para dentro de Rodilândia, já é longe. Agora você imagina, jogando um futebol. Ó, fugi de casa e estou jogando futebol. Meu pai nem sabia que eu estava fugido. Não, pai, vim passar uns dias com o Senhor. Jogando futebol num campo que eu nem sei onde fica até hoje, mas era muito longe de Rodilândia. Daqui a pouco chega o meu líder, ele tinha um Gol vermelho. Quando você vê o azulão perto de você, você fazendo besteira, você vai travar, né? Porque o azulão é o meu carro. O dele era o vermelhão. Meu irmão, e o meu líder, ele era um pouco cheinho, com todo respeito para quem é cheinho. Meu amigo e minha amiga, quando eu estou jogando bola, tranquilão, quando eu vejo o vermelhão, o meu líder saindo, cruzando os braços, e eu vejo uma cabeça loura que era minha mãe, meu irmão, eu abandonei o campo, tirei a camisa, saí voado. Oi mãe, fala comigo, fala comigo. Minha mãe calada estava, calada ficou. Eu, mãe, pelo amor de Deus, fala comigo, eu já me arrependi. E o meu líder, uma cara de mal. Falei, meu Deus, vou apanhar do meu líder, vou apanhar da minha mãe, vou apanhar de todo mundo. Minha mãe deve ter ficado, sem brincadeira, 1 mês sem falar comigo. Meu irmão, foi pior, ainda apanhei. Ela me bateu falando e depois acabou a amizade. E o castigo foi firme. Cara, mas aquilo me marcou muito, sabia? Porque eu entristeci a minha mãe. Eu acho que foi a única vez assim, a pior vez assim que eu entristeci a minha mãe de verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que você não está entristecendo o Espírito Santo?
com a vida que você está levando. E a Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito Santo. Uma outra coisa que a Bíblia diz: não mentir ao Espírito. Abra sua Bíblia em Atos 5. Atos 5. Diz assim, Atos 5:3. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O que aconteceu? As pessoas estavam pegando as suas ofertas, estavam dando para os apóstolos, para eles dividirem de uma maneira igual, para todo mundo, ninguém passar necessidade. Ninguém falou que era para mentir, era se eu tinha pouco, eu dava pouco, se eu tinha muito, eu dava muito, cada um dava conforme o seu coração. Mas Pedro quis dar uma de esperto, de malandro, e Pedro falou assim: cara, eu vou falar que eu estou dando tudo, mas eu vou tirar um pouco. É um plano perfeito, ninguém vai saber, ninguém, exceto o papai do céu, o Espírito Santo, aquele que vê tudo. Pedro chegou lá tirando onda aí, apóstolo. Tô baludo. Ananias. Muito obrigado aí pela ajuda dos universitários. Ananias chegou lá, aí Pedrão, ele foi falar com o Pedro: aí Pedrão, tô baludo. Aí abriu a carteira, deu tudo. Aí ele chegou lá, quando Ananias chegou lá, e Deus falou o coração de Pedro. Pedro falou assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? E ele caiu morto. E todo mundo ficou com temor. Porque toda vez que a gente mente ao Espírito Santo, é morte espiritual na nossa vida mesmo. Aí vem Safira, Ananias e sua mulher. A mulher não sabia de nada, tempo depois, luz na passarela, que lá vem ela, e ela está lá desfilando, igual você desfila, não sei o quê, aquele salto, botou maquiagem, rímel, fez tudo direitinho, está desfilando. E aí, pessoal, vim trazer aqui a minha parte da propriedade e tal. Pedro fala a mesma coisa, e ela também caiu morta. A mentira atrai morte, a mentira atrai desgraça, a mentira atrai coisa ruim. Então não minta ao Espírito Santo. Uma outra coisa que nós não podemos fazer contra o Espírito é apagar o Espírito. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Muito simples, não apaguem o Espírito. É você pegar e você tirar o Espírito Santo da sua vida, falando assim: eu não quero que o fogo do Espírito esteja sobre a minha vida. Uma outra coisa que nós não podemos fazer contra o Espírito é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Mateus 12, 31 e 32. E muitas pessoas às vezes não entendem isso, e eu vou te explicar. Mateus 12, 31 e 32. Diz assim: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era que há de vir. Preste atenção que eu vou te explicar de uma maneira muito simples. É você falar mal do Espírito Santo, é você pecar e zombar do Espírito Santo, é você blasfemar, é você diminuir o Espírito Santo. O Espírito Santo não é isso, ele não tem poder, ele não convence do pecado, ele não convence da justiça, ele não convence do juízo. O Espírito Santo não é Deus, por exemplo, está entendendo o que eu estou falando? Você mentir através do Espírito Santo, você diminuir o Espírito Santo, e isso não é perdoado. Você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Um último ensinamento sobre o que não fazer contra o Espírito Santo: não resistir ao Espírito Santo. Diz a Bíblia em Atos 7, 51. Vem comigo. Atos 7, 51. Diz assim: povo rebelde, obstinado de coração, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Não é resistir, é um resistir ruim. Você tem que resistir ao pecado, você tem que resistir a conselhos ruins, mas você resistir ao Espírito Santo
é você ser rebelde, é você não querer viver o que o Espírito Santo tem para você. É como se o Espírito Santo fosse agir na sua vida e você falar assim: eu não quero a sua ação, eu não quero o seu poder na minha vida, eu sei viver muito bem sem o Espírito Santo. E aí eu lembro que nós fomos no Inspire em 2019, teve um exemplo lá que nos marcou muito, que a nossa vida não pode ser uma mangueira dobrada. O que é uma mangueira dobrada? Quando você liga a torneira, aí quando alguém pisa na mangueira, sai aquele pinguinho de água, não é isso? Aquela pouca água, está saindo pouca água, não é aquela plenitude, não é aquele jato daquela mangueira que você molha todo mundo. Quando eu resisto ao Espírito Santo, a minha vida é uma vida como uma mangueira dobrada, eu não jorro pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não transborda na minha vida, e eu preciso ter uma vida que transborda do Espírito Santo. Eu vou repetir, eu preciso ter uma vida que transborda pelo Espírito Santo. Você precisa ter uma vida que transborda o Espírito Santo. Não é transbordar estilo, não é transbordar marra, não é transbordar dinheiro, status, fama, iPhone, telefone top, celular top, relógio top, roupa cara. É transbordar o Espírito Santo de Deus. É para isso que Ele nos chama. Então, que você não resista ao Espírito Santo. Terceiro e último lugar, e eu quero falar algumas coisas desse último lugar. Eu preciso viver a influência do Espírito Santo na minha vida. Por isso que eu li Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu preciso ter a influência do Espírito Santo na minha vida. Se eu não tenho a influência do Espírito Santo na minha vida, do conselheiro, tem alguma coisa errada. O que é uma influência? Quando antes de eu tomar uma decisão, antes de eu agir, antes de eu falar, antes de eu ir, eu penso assim: peraí, qual é a influência do Espírito Santo nessa decisão que eu vou tomar? A galera está indo beber, eu nunca bebi, aí a galera vai beber, escondido do pai e da mãe. Aí você, estou doidinho para tomar um goró também. Aí você, peraí, o Espírito Santo, eu não vou entristecer o Espírito Santo, eu não vou apagar o Espírito Santo, eu não vou desonrar meu pai e minha mãe. Peraí, eu não vou fazer isso. Até porque, de 10 pessoas que bebem, 8 têm tendência a ser alcoólatra. Já pensou se você é uma dessas 8? Você já está destruindo o seu futuro casamento, você já está destruindo a sua vida lá na frente. Aí eu te pergunto, qual é a influência do Espírito na sua vida como um crente? Você é um crente verdadeiro ou apenas um frequentador? Isso aqui é a igreja do Deus vivo ou um clube de amizade? Você vem para cá porque isso aqui é a igreja do Deus vivo? Ou você vem para ver a rapaziada? Não tem problema gostar da rapaziada. Por exemplo, me fizeram um convite hoje. Depois, vamos comer uma parada depois do culto. Eu me amarro em comer uma parada depois do culto. Quem não gosta? Quem gosta de comer alguma coisa depois do culto? Um podrão, um x-tudo, um negócio gostoso. Me amarro, filho. Já estou até pensando aqui no duplo x-tudo que eu vou pedir, com bastante ketchup. Se o meu é o duplo do Miquel, é o triplo. Come com a beleza, filho. Mas Deus vai te abençoar, meu irmão. Está em fase de crescimento, fica tranquilo, também como muito. Deixa eu fazer uma pergunta. O Espírito Santo faz você ser um crente de conteúdo ou um crente sem raízes? Qual a influência dele na tua vida? Que tipo de crente você é? Porque quando a gente tem um Espírito Santo na nossa vida, nós somos um crente segundo o coração de Deus. Você, adolescente, tem uma responsabilidade muito grande na sua família. Você é chamado para levar paz para a sua casa. Quando o Espírito Santo age na vida de um adolescente, ele leva paz para a sua casa, ele não leva confusão, ele não leva problema. Talvez ninguém na sua família é crente, e você é o canal da glória de Deus na sua casa. Mano, você está prestando atenção no que o Espírito Santo está falando contigo? Você é o canal da glória de Deus na sua casa. Ah, mas eu tenho 13 anos, e daí?
Ah, eu tenho 14 anos, e daí? Deus te usa, Deus te chama. O outro ponto, qual a influência na minha vida como filho? Que tipo de filho você é? Você obedece o seu pai? Quando o seu pai fala, faz isso, você obedece? Quando o seu pai fala, joga o lixo, você joga? Quando ele fala para você ajudar em alguma coisa, você faz? Você é um bom filho que honra seu pai e sua mãe? Quando seu pai fala assim, para de andar com essa galera, você para de andar com essa galera? Quando seu pai fala assim, acorda para ir para a igreja, para ir, você acorda. Quando seu pai fala assim, chega às 10 horas da noite, aí você fala só de brincadeira, aí a gente olha o celular, aí a gente olha, no caso você, aí você olha assim e fala, 9h55. Meu pai falou para estar 10 horas, mas se eu chegar meia hora atrasado, não tem problema. Aí você reclama depois, que você não vê Deus na sua família, mas você está dando mole. Deixa eu te dar um conselho. Se pediu para chegar 10 horas, chega 10 horas. Chega 3, 4, 5 vezes 10 horas. Quando você tiver com muita moral, você vai falar assim, pô pai, pô mãe, dá uma moral aí. Posso ficar até 10h30? Teu pai vai pensar em te deixar ir, porque você segue ali, ó, você é um bom filho, uma boa filha. Mas você não faz nada e quer pedir ajuda. Abra sua Bíblia em Provérbios 11:29. Salmos, Provérbios, já estou chegando, hein? Já estou chegando. Estou chegando. Quem está chegando também? Tá ligado? Não tem como abrir a Bíblia e bater palma, né, pastor? Provérbios 11:29. Quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Gente, Deus nos chama para sermos bons filhos. Você tem causado problema para a sua família? Para a glória de Deus, eu sou um bom filho. Eu tenho certeza disso, porque o Evangelho me ensinou a ser um bom filho. Independente dos defeitos da minha família, que toda família tem defeitos. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre família. Você é um bom filho, você é uma boa filha. O outro ponto, seu testemunho, a influência do Espírito Santo no meu testemunho. Tem muito pai que reclama assim comigo, pastor, o meu filho é uma bênção na igreja, mas na escola é triste, só anda com sementinhas do mal, com os cavaleiros do apocalipse, só com a galera que não quer nada. Ei, preste atenção, se você é uma coisa na igreja, outra coisa na sua escola, é porque você não se converteu de verdade. Você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Se você só quer ficar com a galera lá do fundão, zoando, gastando, aloprando, atrapalhando a professora da aula, você vai ver daqui a 10 anos como é que você vai estar. Você vai estar trabalhando muito e ganhando pouco. E aí os lerdões que a gente fala, que vocês falam, lá o lerdão, fica lá na frente do professor lá, né? O lerdão vai estar ganhando muito e talvez trabalhando pouco. Você precisa entender que o seu testemunho, ele é precioso. Aí você é uma coisa aqui, no seu play é a pior. Que a galera é a que mais fala palavrão. Eu me lembro de uma experiência, que eu estava voltando na barca de Niterói, quando eu trabalhava em Niterói, e aí eu sentei assim na frente, entraram 5 meninas atrás. E aí, elas estavam falando muito alto, só se fosse surdo que eu não escutar. E elas estavam falando muito palavrão, mas era muito palavrão. Falei, nossa, já é feio o homem falando palavrão, mulher então é feio de qualquer jeito. Eu falei, meu Deus do céu, de 10 palavras que elas falam, 11 são palavrão. Daqui a pouco eu percebi pela voz, que essa menina falava muito. Essa menina que falava palavrão toda hora falou assim, não, porque hoje eu tenho ensaio lá na igreja de dança. Falei, peraí, palavrão com ensaio na igreja de dança não combina. Aí eu virei para trás e falei assim, menina, sabe que eu sou maluco, né? Falei, menina, a sua líder sabe que você fala muito palavrão assim com as suas amigas? Ela ficou branca, azul, amarela, roxa, começou a gaguejar. Falei, porque é o seguinte, eu sou líder de dança, na época eu dançava hip hop. Eu sou líder de dança.
E eu não gostaria que uma liderada minha fosse uma coisa na igreja e fora da igreja ficasse falando palavrão. Melhora o seu testemunho no nome de Jesus. Será que quando você chama um amigo da sua escola para vir aqui no Conectados, ou no Congresso Inove, ou alguma parada, ele vem e fica pensando assim, será que todo mundo é igual a essa menina? Fala palavrão, não sei o que lá. Às vezes a gente não evangeliza porque a gente não tem autoridade para evangelizar. A gente não tem vida para tal. Qual vai ser a influência do Espírito Santo nos meus sentimentos? Talvez seja uma pessoa extremamente carente, porque você não é completo, você não é completa pelo Espírito. Aí você, menina, quer ficar beijando todo mundo, pegando todo mundo, toda hora quer orar com alguém, quer ter sempre um menino perto, porque você quer preencher o seu vazio. Aí o garoto também é o Rambo de Jesus, bu, 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 bu. Quer jogar bomba para tudo quanto é lado, está orando com 3, 4 ao mesmo tempo. Por quê? Porque é pessoa vazia. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu não fico atirando para todo mundo, eu sou um sniper americano, filho. Eu paro, oro, vejo a bênção e pum, um só. E menina também, a menina crente espiritual, ela não quer namorar um Rambo, filho. Ela quer namorar o sniper americano. Vivian está aí, filho. Foi um tiro só. Na realidade, ela que foi a sniper americana. Ela que olhou para mim. E ela falou, é esse o amor da minha vida. Senhor, abençoa esse tiro. E pá, olha que alegria. Aí, a mira dela acertou no meu coração. Sabe por que a gente faz essas coisas? Porque a gente não é cheio do Espírito. Às vezes você tem complexo de inferioridade. Teu líder fala assim, faz isso para mim. Você pode dar um momento no GPS. Você pode dar o quebra-gelo. Você pode orar no momento do pastoreio mútuo. Aí você fala, meu Deus, mas eu não consigo. Claro que consegue, no nome de Jesus. O Espírito Santo habita em você. Você precisa entender que você é uma pessoa plena em Deus. Talvez você fique se cortando. Talvez você fique dentro do seu quarto. Talvez você não tenha amigos. Você não quer se relacionar com ninguém porque você se sente mal. Você quer tirar a sua vida. Você quer se cortar. Você quer tomar remédio para se matar. Sabe por quê? Porque você ainda não é cheia ou cheio do Espírito Santo. Isso aqui não é só para menina, não. Tem menino que se corta. E tem menina que se corta também. No nome de Jesus. Que você seja cheia do Espírito Santo. Que você seja cheio do Espírito Santo. Se esse é o seu caso, você precisa falar assim para o Senhor. Eu não vou me cortar mais, não, pastor. Porque o Espírito Santo cortou o meu coração. E faz morada dentro de mim. Eu sou uma nova pessoa. Qual a influência do Espírito Santo na sua mente? Nós todos sabemos que as maiores guerras que nós enfrentamos começam na mente. É por isso que Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia vai dizer, 1 Pedro 1,13, esteja com a mente preparada, pronta para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada devido a Cristo Jesus quando for revelado. Qual é a influência do Espírito Santo no seu coração? A Bíblia vai dizer que a boca fala do quê? O coração está cheio. A Bíblia vai dizer, tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele depende a saída da vida. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,21, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. A Bíblia vai dizer em Mateus 15,8, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu te pergunto, o teu coração está aonde? O teu coração está onde? Será que o nosso coração não precisa ser atraído pela presença de Deus? Eu vi uma série que os camaradas botaram um imã, um imã muito grande, assim, uma estratégia muito mirabolante. E eles colocaram um imã muito grande,
que eles queriam atrair coisas que estavam dentro do prédio. E aí eles colocaram um imã muito, muito poderoso, com várias baterias. E quando eles botaram o carro do lado da porta, eles ligaram, eles conseguiram atrair tudo que eles queriam, porque o imã era muito forte, a atração era muito forte. Que no nome de Jesus, o nosso coração seja atraído pela força do poder de Deus, que é muito forte. Nós precisamos ter um coração voltado para Deus. A Bíblia vai dizer em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Abra sua Bíblia em Jeremias 24:7. Já estou chegando, hein? Cheguei. Jeremias 24:7. Gente, é lindo esse texto, hein? Você tinha que gravar ele. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo, eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Nós precisamos voltar o nosso coração totalmente para Deus. Qual a influência na sua vida com Deus? Você tem tido vida com Deus? Você tem tido tempo de orar, de ler a Bíblia? Porque quando eu não tenho um devocional, a minha fé é uma fé fracassada. Quando eu não tenho o hábito de buscar a Deus, eu estou prejudicando a minha fé. Gente, tem tempo para tudo. Quem joga videogame? Levanta a mão. É pecado jogar videogame? Não. Quem joga Free Fire? Levanta a mão. Quem pratica algum esporte? Levanta a mão. Quem almoça? Levanta a mão. Quem dorme? Levanta a mão. Você não tem tempo para essas coisas? Há tempo para tudo. Você precisa administrar a sua vida para ter um tempo, para você ter o seu devocional. É impossível uma pessoa falar que não tem tempo para Deus. Não estou falando que você vai ler a Bíblia 2 horas de ler a Bíblia, direto. Não estou falando que você vai orar 3 horas. Amém, se você consegue, amém, glória a Deus. O pessoal fala, Lutero orava 3 horas. Também. Ele acordava muito cedo e ele dormia bem cedo também. Ele ficava orando 3 horas. As coisas de antigamente não tinha tanta coisa para fazer como tem agora. Mas que bom que ele orava 3 horas, ele está certo. Mas o negócio é, você não vai começar orando 3 horas do nada. Quando nós lançamos o desafio de oração, começamos com 5, 10, 15, 20, a galera, enfim, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, quando chegou em 40 minutos já deu uma caída. Poucos, mas o importante é orar. É você ter aquele compromisso de orar, de ler a Bíblia. E último lugar, pessoal, qual a influência do Espírito Santo sobre o domínio da minha carne? Sabe quando eu vou ser cheio do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo dominar a minha carne de verdade. Quando o Espírito Santo dominar a minha carne de verdade, aí eu vou poder falar, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivia pela carne, não vivo mais, mas vivo pela fé, pelo Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. A Bíblia vai dizer em Romanos 8,6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A Bíblia vai dizer em Romanos 8,8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5,25, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, vai falando um monte de coisa. Aí eu sou dominado pelo Espírito Santo. Aí não é a minha carne que age, é o Espírito. O meu sonho e a minha oração é que todos os nossos adolescentes sejam espirituais de verdade. Tenham o Espírito dominando a carne. A nossa liderança precisa ter o Espírito dominando a carne. A nossa igreja precisa ter o Espírito dominando a carne. Porque aí sim vamos viver a influência do Espírito Santo sobre nós. Por exemplo, eu gosto muito de ver futebol, de jogar futebol. O pastor Taon meteu 5 ontem para a glória de Deus. E tem jogo que é chato, né? Por exemplo, aquele jogo 0-0, é chatão. Tu fica 90 minutos para não ver um gol. Parece até o time do Botafogo não faz gol. Coisa triste.
Aí tu tá lá, não tem um gol. O time do Vasco não tem um gol. O Mengão, vários gols. Tem aquele jogo que é 0-0, chatão. Tem aquele jogo que é emocionante. 1-1, 2-2, 3-2, 4-4, 5-5. Aí tu fica, meu Deus, um vira, o outro vira. Acaba o resultado 7-6. Tu, caramba, que jogão, muita emoção. Aquele que tu fica assim, que isso? Não deu nem para respirar. Tava 3-0, os caras empataram, aí viraram. E tem aquele jogo que é goleada, tipo Brasil e Alemanha, 7-1, acabou. E tem aquele jogo também que é secão, 1-0. Gol de Canela aos 92 do segundo tempo, nos acréscimos. O que eu estou querendo dizer? Como é que está o jogo da nossa vida espiritual? A carne está ganhando de 5-0, a carne está ganhando, a carne faz um gol, aí o espírito vai lá e empata. Aí a carne faz 2, 3-1, aí o espírito vai lá 3-3, aí eu fico dividido. Uma hora eu estou na carne, outra hora eu estou no espírito. Uma hora eu estou na carne, outra hora eu estou no espírito. A nossa vida tem que ser uma goleada para o Espírito Santo de Deus. Você viver possuído pelo Espírito, sem dar vazão à sua carne. Ô conselheiro, eu preciso ter o conselheiro na minha vida. Eu queria encerrar e te contar uma história. Teve um dia que a Vivian me ligou, eu estava aqui no gabinete, e ela ligou e falou assim, amor, o carro parou e eu preciso trabalhar. Falei, o que houve? Ela falou assim, a bateria não está funcionando, o carro não está ligando, eu preciso trabalhar. Falei, tudo bem, liga aí pro seguro, liga pro reboque e tal. Aí, quando nesse tempo ela ligou, eu estava fazendo umas coisas aqui, não pude ir na hora, passou assim uns 10 minutos ou algo assim. Eu fui para casa para tentar dar uma ajuda, mas não ia ajudar em nada. Eu nem sabia botar o carro para ligar lá, o problema da bateria e tal. Quando eu cheguei foi engraçado. A Vivian estava dentro de casa, e quando eu cheguei virei assim, estava o reboque com o carro da Vivian em cima. Aí eu parei do lado dele e falei, irmão, esse carro aí é da minha esposa. O que houve aí? Ele, não, foi a bateria. E eu parei o trânsito e fiquei conversando com ele. E ele me deu uma atenção, porque ele estava com o carro da minha esposa. Ele, você é marido dela e tal, deu um probleminha, a gente vai levar, tal, conversei com ela, a gente tentou mexer aqui, não conseguiu, tal, não sei o que, fui embora, cheguei, troquei uma ideia com a Vivi. E aí eu quero tirar algumas lições dessa história. Primeiro, tem horas que a nossa bateria vai acabar mesmo, porque nós somos humanos. Talvez você chegou aqui com a sua bateria espiritual off, tá aquele 5% que fica vermelho, aquele acento de exclamação, 5%, o meu quando dá 20% ele fala assim, 20%, quer que ative o modo pouca bateria? E aí vai ficando vermelhinho, tem horas pessoal que nós vamos precisar de um reboque, para tirar nossa vida que está paralisada por falta de bateria. E esse reboque chama-se Espírito Santo de Deus. O desejo do meu coração é que se você está com a sua vida espiritual parada, que hoje o Espírito Santo venha, pare do seu lado, te reboque e te conduza ao conserto, para depois você poder andar na estrada da vida cheio da presença dEle. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria orar com você que veio para cá hoje e está falando assim, pastor, realmente essa semana minha bateria arriou legal mesmo, eu preciso ser rebocado. Se esse é o seu caso, que você quer que o Espírito Santo venha com seu guindaste celestial e te coloque em cima e te conduza, porque a sua vida está parada, eu queria te convidar a ficar de pé no nome de Jesus, e você vai orar por isso. Pastor, eu quero renovar a minha bateria espiritual. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pastor, eu estou meio parado, eu estou meio parada, mas eu quero renovar a minha bateria espiritual. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te coloque em cima daquele reboque e te conduza, no nome de Jesus.
que o Espírito Santo tenha influência sobre a sua vida. Eu queria orar com você, que nessa noite quer falar assim: eu preciso, pastor, voltar para Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta sua mão que quero orar por você. Se alguém quer voltar para Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Deus te abençoe lá atrás. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Ou eu quero entregar minha vida para Jesus. Levanta sua mão que quero orar por você, em nome de Jesus. Se esse é o seu caso, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas que estão se reconciliando com o Espírito Santo, o conselheiro. Mas alguém quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus? Está todo mundo de cabeça baixa, olho fechado, e eu quero orar contigo. Pastor, eu quero voltar para Jesus ou entregar a minha vida para Jesus. Se você está na internet, você quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus, coloca aí: eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. E eu queria que você botasse aí. Se você quiser, pode mandar um WhatsApp para mim, 99886-5062. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Ficar todo mundo de pé. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a nossa vida. Que essas pessoas que precisam de uma carona no reboque do Espírito Santo sejam tratadas, ministradas, que elas possam voltar a caminhar na Tua presença. Que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo tenha influência na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Que eu viva pelo Espírito e não pela carne. Senhor, muda as histórias dessas pessoas que voltaram para o Senhor ou entregaram a vida para Jesus. Se há festa nos céus, há festa na terra. Que privilégio é ver pessoas reconhecendo que precisam de Deus, porque todos nós precisamos de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos 5:1 que a paz vem com a presença de Deus quando eu me reconcilio com Cristo Jesus. Abençoa os nossos adolescentes, que os nossos adolescentes vivam pelo Espírito, que a nossa igreja viva pelo Espírito, que os nossos pastores vivam pelo Espírito, que a nossa liderança viva pelo Espírito, que o Espírito Santo dê uma goleada na carne e a gente não tome um golzinho da carne, meu Pai. Que a nossa geração seja uma geração que transborda do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor.